Você sabe que precisa colocar limites, mas quando chega a hora você trava. Você até pensa em se posicionar, mas quando você se posiciona, você sente culpa. Tem medo de magoar, tem medo de perder o amor do outro, tem medo de parecer egoísta. E aí você engole, você sustenta, você passa por cima de você mesma. E depois o que acontece? Você fica ressentida, você fica cansada, porque existe um acúmulo de energia dentro de você e você fica frustrada. Se você vive isso, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Camila Menezes e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento e desenho humano na prática, trazendo clareza para a sua vida real, para suas relações e para o seu trabalho. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder nenhum conteúdo. E se ao longo do vídeo, esse vídeo te trouxer vida, te trouxer consciência, não esqueça de clicar aqui embaixo em curtir para fazer com que ele chegue para mais pessoas e gere vida para essas pessoas também. Então bora lá falar sobre limites? A dificuldade de colocar limites é uma das dores mais comuns que eu vejo, principalmente nas mulheres, e eu me incluo nisso, tá? E não é porque você não sabe o que quer, não é porque você é fraca, não é porque você não tem maturidade emocional. Na maioria das vezes, isso tem uma raiz muito específica. Então, o que está por trás dessa dificuldade de colocar limites? Quase sempre é o medo da rejeição. Então é um medo muito profundo de perder o amor das pessoas, de ser abandonada, de ser rejeitada, de decepcionar, de não ser mais vista, mais escolhida. E em algum nível existe uma crença interna de que se você se posiciona, se você coloca esse limite, você perde o vínculo. Então, muitas mulheres aprenderam que o amor vem junto de adaptação, de esforço excessivo, de você se moldar. Então, a gente aprende que ser boa é sobre ceder a qualquer custo. Para você ser amada, você tem que agradar. Para você ser aceita, você não pode incomodar, não é mesmo? E aí você concorda que o limite sempre vai parecer uma ameaça para você? E é por isso que muita gente confunde limite com grosseria, com egoísmo. Então, se eu tô colocando limites, eu tô me afastando dessa relação, eu tô atacando. Mas entendam que limite não é sobre isso. Limite nada mais é que um acordo e uma comunicação clara. É você dizer de forma muito clara: isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim. Sem se justificar demais, sem se explicar excessivamente, sem atacar o outro. Entenda que quando você começar a colocar esses limites, a se posicionar através desses acordos, é muito normal que você sinta culpa, que você sinta ansiedade, que exista ali um medo de conflito, um medo da reação do outro diante do seu posicionamento, do seu limite. Isso é esperado, é normal você sentir essas coisas, porque você tá quebrando um padrão antigo, que é o padrão de você se manter aceita às custas de você mesma. Então, se você passou uma vida toda não colocando limites, não se posicionando, entenda que na hora que você começar a fazer isso, é muito comum. E eu vejo que esse é um grande desafio das mulheres que eu faço acompanhamento. É a sustentação desses limites. Porque é fato que vai ser desconfortável. Eu digo por experiência própria. Sempre foi desafiador para mim colocar limites e chega até doer no corpo, porque é um padrão tão enraizado dentro da gente que é desafiador. Então, ter essas sensações de ansiedade, de medo de conflito, de culpa, é algo a se esperar, tá? Não ache que, meu Deus, eu coloquei esse limite, era pra eu estar me sentindo maravilhosamente bem e eu não tô me sentindo. Saiba que isso é o esperado porque você está quebrando um padrão antigo. Então, é muito comum você sentir esse desconforto no corpo, essa vontade de voltar atrás, né? Então, você coloca o limite e aí se a pessoa embate,
a esse seu limite, você volta atrás, né? Sente essa vontade de voltar atrás. Você tem pensamentos como, por exemplo, ai, eu acho que eu fui dura demais, eu acho que eu exagerei. Entenda que isso não significa que você errou ou que você está sendo uma pessoa ruim. Significa que você está aprendendo algo novo. Você está se abrindo para uma nova postura e um novo comportamento diante da vida. Então, compreendam que a solução aqui não é que você vai virar uma pessoa dura, que você vai se fechar, que você vai criar muros, que você vai se isolar do mundo. Realmente, eu preciso colocar limite, eu vou criar um muro em torno de mim, e é isso, não vou mais me relacionar com ninguém, é isso aí. A solução aqui é ressignificar esse medo da rejeição que normalmente está por trás dessa dificuldade de colocar limites e de ir praticando cada vez mais não só o conhecimento desses seus limites, como a imposição desses limites, né, essa postura, esse posicionamento, e praticar essa comunicação assertiva, essa comunicação que não precisa ser agressiva, não precisa ser uma batalha, né, o limite não precisa ser algo de confronto, mas sim algo assertivo. Uma comunicação assertiva, ela é simples, mas ela exige presença da gente. É sempre trazer pra você, não atacar o outro. Então, você traz pra você. Eu tenho clareza de que este limite está sendo ultrapassado nesta relação. Então, eu vou comunicar de forma assertiva. Isso pra mim não funciona mais. Eu não consigo mais fazer isso dessa forma. Pra mim, esse acordo aqui não está funcionando. E até digo, né? Isso até pode ser um tema de outro vídeo. Eu vejo que dentro das nossas relações, e aqui relações como um todo, relações amorosas, profissionais, familiares, de amizade, uma das coisas que mais torna a relação saudável são acordos claros. E é isso que mais falta. A gente não tem acordo nas relações, né? Do que a gente... Isso daqui é um acordo, claro. Isso daqui tá em jogo, isso daqui não tá em jogo. Isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim. Então, eu vejo que até antes de limites é importante ter acordos, né? Para que a gente tenha muito claro quando esses acordos não estão mais funcionando, quando esses limites estão sendo ultrapassados, quando você entende, por exemplo, eu preciso de mais espaço. Então, isso é um movimento, né, dessa comunicação assertiva, desses limites, para tornar cada vez mais essas relações verdadeiras, né, honestas e que sejam saudáveis para ambas as partes, sem acusar, sem ficar se justificando demais, sem ficar pedindo permissão, sabe, para você existir. Muitas vezes esse lugar que a gente acaba se colocando quando a gente tá muito ali com essa falta de limite, né? O que seria uma falta de limite? Eu me misturo com o mundo e eu sou levada por ele, eu sou levada pelas minhas relações. Então, se você quer começar a praticar limites, experimenta começar pequeno, principalmente se você sente que esse é um ponto sensível para você. Não queira começar pelo limite na relação mais desafiadora. Começa por uma situação ou uma relação que você sente que é mais tranquilo ali para você, que é mais simples. Então é um pedido que você não vai atender porque você não pode ou que você não quer. Um horário que não funciona para você, uma conversa que você não quer ter naquele momento. Então, vai treinando o seu sistema nervoso a sustentar esse desconforto deste novo comportamento, dessa nova postura diante da sua vida. E lembra que colocar limites não é algo que a gente faz da noite pro dia. Tá? É um processo construído ao longo do tempo. Assim como você aprendeu ao longo do tempo a ser ilimitada, a não colocar limites, né? E que hoje isso é um padrão, colocar limites também é um padrão que precisa ser construído. Então é um movimento que precisa ser feito com muito acolhimento, com muito respeito a você. Você vai colocar um limite
e depois você vai voltar atrás, você vai entender que você precisa ajustar, você vai passar por esses processos, não se culpe, né? Eu já tive uma cliente que a gente trabalha bastante essa questão de limite e muitas vezes ela acabou escorregando, né? Ela tava indo bem ali nos processos da vida dela e aí ela dava umas escorregadas, então ela via que ela voltava para aquele padrão. É normal esse processo. Não desista, não ache que, meu Deus, eu não devo, nunca vou conseguir fazer isso. Não, vai indo pouco a pouco, você vai colocando esses limites, você vai construindo e se empoderando cada vez mais dessa comunicação pouco a pouco, tá? Não se cobre também nesse processo. E uma verdade que eu acho que é importante de compartilhar com vocês é que algo que pode acontecer, tá? Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. Pode ser que pessoas se afastem no meio desse caminho, né, de construção de limites. E entenda que quem se afasta de você quando você coloca um limite, geralmente são pessoas que estavam se beneficiando da sua falta de limites. Geralmente são pessoas que estavam na relação não necessariamente por afeto, mas sim por uma utilidade que havia naquela relação. E não que algo seja errado, mas é algo que precisa de consciência, de alinhamento de expectativa. Então, se você vê que existem relações que você começa a impor limites que são saudáveis para você e essa pessoa não aceita, saiba que é bom o fato dela estar se afastando. Ela mostra muito mais sobre ela e sobre como ela via a relação de vocês do que sobre você. Então, é importante que a gente saiba disso e veja isso até como um filtro mesmo, tá? Um filtro das nossas relações. E, por fim, entenda que aprender a colocar limites não te afasta do amor, não te torna uma pessoa má, menos amorosa. Pelo contrário, te aproxima de relações mais verdadeiras e entenda que se você quer relações mais saudáveis, mais honestas, você precisa aprender a se respeitar nelas. Então, é um comportamento, uma postura que vai ser importante para isso. Então, se esse vídeo te trouxe clareza, não deixa de curtir e compartilhar com alguém que você sente que precisa também aprender a colocar limites nas relações. E me conta, qual que é o limite que você sente que precisa aprender a colocar hoje? De repente é no seu trabalho, nas suas relações amorosas? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar te escutar e eu te vejo no próximo vídeo.